Hoje lança na Netflix, finalmente, no resto do mundo já lançou, mas aqui no Brasil só lançou graças à Netflix, o filme Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, que eu sei lá como vai ser traduzido isso, provavelmente vai ser a mesma bosta que fizeram com o Glass Onion. Mas enfim, o terceiro filme da trilogia, pelo menos até agora, uma trilogia, Entre Facas e Segredos, que é maravilhosa. E por causa disso eu vou trazer uma crítica dos dois primeiros filmes. O primeiro agora, o segundo não sei se vai ser hoje ou amanhã, ou quem sabe o dia, mas eu vou trazer sim porque na época que lançou eu deixei passar, não sei por quê. Mas enfim, bora logo pra crítica, né? E gente, eu lembro até hoje, 2019, eu vi o trailer desse filme, eu achei interessantíssimo e ninguém me recomendou não, tá? Eu vi o trailer porque passou como propaganda do YouTube. E aí eu vi o nome do diretor do filme, Ryan Johnson, diretor de Star Wars Episódio 8. E aí eu já vi que ia dar uma treta, porque muita gente odeia Star Wars Episódio 8. Eu, pessoalmente, acho o melhor dessa trilogia da Disney. Me julguem, mas é a minha preferência. E eu sabia que ele era muito bom de quebrar expectativas. E talvez ele poderia trazer algo muito interessante para uma história de investigação. Eu não sabia, então eu fui assistir esse filme sem saber muita coisa. E aí eu assisti, meu Deus do céu, que filme maravilhoso! A começar pelo roteiro, que traz uma história de investigação para os dias atuais, até porque o referencial que temos de histórias de investigação de detetive são as histórias do Sherlock Holmes e também os livros escritos pela Agatha Christie. Todos muito bons, mas que é meio difícil de trazer essas histórias meio que para os dias atuais. Parece que são histórias que precisam ser focadas mais no século XX, porque no século XXI meio que não funcionaria tanto. E graças a Deus o Ryan Johnson entendeu isso muito bem, criou uma história de investigação diferente da usual, até porque você começa o filme praticamente sabendo quem fez aquele assassinato, mas assim, mesmo sabendo, você fica interessado para saber o que vai acontecer e se aquilo realmente aconteceu de fato, porque você acompanha a perspectiva de um personagem só. Ao mesmo tempo que faz essa investigação, ele também traz críticas muito sutis para os Estados Unidos atual, que tem preconceitos muito grandes contra estrangeiros, tem muita xenofobia, muitos problemas sociais, de divisão de classe também. E são críticas bem sutis, mas que funcionam muito, principalmente na época que saiu, que era do governo Trump. E que, assim, no segundo filme isso já mudou. Ficou uma crítica muito escancarada, mas calma que isso eu vou comentar na crítica do Glass Onion. Mas aqui, felizmente, foi uma crítica bem sutil, que ele colocou bem nas entrelinhas e com humor também. Isso é uma característica muito legal desse filme. Esse filme tem cenas de humor e as partes de comédia são muito engraçadas. O Ryan Johnson também constrói muito bem essa tensão ao longo do filme de você querer saber o que aconteceu nos mínimos detalhes e também consegue equilibrar muito bem com essa parte do drama e do humor que eu acabei de falar. Sobre o elenco, tá todo mundo muito bem, principalmente o Daniel Craig, que é o detetive Benoit Blanc, lembra exatamente do nome dele. Tá sensacional, acho que já entrou no patamar dos grandes detetives da ficção, porque o Daniel Craig manda muito bem aqui. E, inclusive, o resto do elenco também tá muito bom. Tem vários atores. Tem a Jamie Lee Curtis, tem a... É Ana de Armas, essa é, eu esqueci o nome. Mas que faz meio que a protagonista do filme, ela manda muito bem. Tem a Connie Collette também. Gente, o Chris Evans é muito difícil ele fazer um papel realmente decente. Porque, convenhamos, a gente lembra dele como Capitão América. E ele manda muito bem como Capitão América. Mas só, né, gente? Não tem nenhum outro filme que você pense
que ele tá realmente marcante, que você vai lembrar dele por muito tempo e tal. Não, isso não existe. Mas aqui nesse filme, o Rian Johnson conseguiu dirigir o Chris Evans como ninguém. Ele rouba a cena quando aparece. A direção de arte também é absurda, dá uma impressão de uma casa de gente rica, que constrói também muito do mistério. A casa também faz parte da narrativa, todos os elementos de cenário também. A montagem também é muito boa, que vai alternando de diferentes perspectivas para a gente ir encaixando no quebra-cabeça sobre toda a situação que aconteceu aí. Então é um negócio realmente muito interessante. Eu acharia um filme perfeito se o final não fosse assim tão expositivo. Beleza que é um filme de investigação, de detetive, que no final você tem que entender o que aconteceu. Mas, assim, meio que no final acaba sendo um pouco mais expositivo realmente. E com algumas conclusões que o Benoit Blanc chega, que, meu amigo, como é que ele chegou numa conclusão dessas tão rápido, hein, gente? Isso, inclusive, virou uma piada no segundo filme, mas que aqui, realmente, ele chega a conclusões impossíveis num piscar de olhos, gente. E isso me faz pensar que ele é um dos grandes detetives da cultura pop, porque olha o tipo de conclusão que ele tirou em pouquíssimo tempo, mas ao mesmo tempo fica um pouco mais expositivo, sim. Mas isso não estraga esse filme de jeito nenhum, que tem uma direção muito boa, um roteiro impecável, atuações maravilhosas, parte técnica sublime. Pra mim é um filme nota 9,5, é quase perfeito, quase. Mas, gente, se vocês nunca assistiram, assistam. Inclusive, a minha irmã assistiu trechos do TikTok, porcaria de TikTok, hein? Aí, só por causa disso, ela se convenceu a querer assistir esse filme e eu botei ela pra assistir, ela adorou. Esse é um filme que dá pra recomendar pra qualquer pessoa que ela vai adorar. Eu quero convencer a minha mãe, inclusive, a assistir, porque eu sei que ela vai adorar esse filme. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima. E tchau!